Um enigma que tem como pano de fundo o próprio cinema. Essa é uma das definições que eu daria a Sugar, série da Apple TV que terminou recentemente a sua primeira temporada. E antes de continuar o vídeo, eu quero avisar que aqui vão ter alguns spoilers relacionados ao sexto episódio, ao final do sexto episódio que eu quero comentar. Então, quem ainda não assistiu a série, eu sugiro que pule o vídeo e volte depois. Eu também fiz um vídeo sobre Sugar no Instagram e lá não tem spoilers, então quem quiser ir até lá e assistir, fique à vontade. A página está aqui no final da descrição deste vídeo. Nessa história, o Colin Farrell interpreta o John Sugar, que é um detetive particular contratado para resolver o desaparecimento da neta do Jonathan Segel, que é um produtor famoso de Hollywood. Mas o Sugar não é um detetive comum, começando pelo nome dele. Ele é cheio de mistérios e peculiaridades que envolvem a paixão pelo cinema, o desejo obstinado por encontrar pessoas desaparecidas e outros sinais que nos fazem questionar qual é a real origem dele. E é curioso como esse mistério envolvendo Sugar também tem relação com uma questão familiar dele envolvendo a sua irmã. A gente sabe que aconteceu alguma coisa com ela desde o começo da série, dos primeiros episódios, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu, só descobrindo no 8º episódio. E é uma questão que tem relação com esse desaparecimento. Por isso não é à toa a escolha do Sugar desse trabalho de detetive particular que procura por pessoas desaparecidas tentando devolvê-las às suas famílias. E como que esse desaparecimento da Olivia, que é a neta do Jonathan Segel, se conecta à história do Sugar como se fosse um espelhamento daquilo que reflete a história dele, o que ele já passou, e ele tenta desvendar, por meio desse desaparecimento da Olivia, a sua própria história. E é claro que o Sugar vai fazer de tudo para devolver a Olivia para a família dela, mas tem essa duplicidade em jogo que eu acho que nem o próprio personagem tem consciência. E como essa questão da origem dele vai ficando cada vez mais aguçada à medida que a trama avança. E é interessante como a cor azul escolhida para estar em objetos e espaços que esse personagem interage nos dá uma importante pista desde o começo da história constitutiva dele. Então, enquanto o Sugar tenta resolver o mistério da neta do Segel, a gente também tenta decifrar algo das origens desse personagem. E as pistas se misturam às histórias secretas das famílias e ao próprio cinema, que entra como uma chave de leitura para que o Sugar interprete algumas nuances da investigação. Inclusive, a própria narrativa da série incorpora nela trechos de filmes clássicos no ar que corroboram ainda mais com a paixão desse detetive pelo cinema. E um cinema que se revela para além dele mesmo, inclusive no gênero dessa série, que a gente vai ter uma reviravolta no final do 6º episódio, um plot twist que eu acho que dos maiores que eu já vi em séries e que realmente eu quero comentar. Então, o final do 6º episódio foi para mim um dos mais surpreendentes, quando a gente tem a revelação, né, de quem realmente é o Sugar, né, de onde ele veio. Inclusive, eu fiquei assim um pouco impactada e achando que eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Mas realmente esse personagem vem de um outro planeta. E como essa série é bem amarradinha, assim, isso que eu fui prestando atenção depois, porque como eu fui acompanhando a série semanalmente, no final eu quis retomar alguns episódios, porque eu achei que tinham ficado muito distantes. Então, para assistir o último, eu revi, acho que o primeiro, o segundo e o terceiro. E como que no primeiro episódio, a gente já tem todas as pistas de quem é o Sugar. Então, acho que nesse sentido a série consegue colocar muito bem essa apresentação desse personagem e construindo ele ali ao longo da trama. Então tem o uso das cores que eu já mencionei, tem essas habilidades desse personagem, né, que a gente fica um pouco desconfiado, né, de onde vem, e depois a gente realmente entende que não é uma coisa deste planeta. E como é uma mudança que mexe com o próprio gênero da série, acho que isso poderia ser muito problemático se a gente não tivesse uma construção muito bem feita até ali. E aí um dos grandes méritos disso, eu acho que tem a ver com essa construção do personagem do John Sugar e também com a interpretação muito cuidadosa que o Colin Farrell dá para ele. Então a gente tem um arco muito bem feito desse personagem. Ele vai se transformando ali ao longo da trama conforme ele vai se encontrando, se deparando com questões dele e às vezes questões dele que estão no outro, né, refletidas ali no outro. Mas embora ele se transforme, tem algo da marca do Sugar que está ali no primeiro episódio e que vai acompanhá-lo durante toda a narrativa da série até o último episódio. E eu acredito que isso que se sustenta. E a gente consegue perceber isso na maneira como ele olha para as pessoas, na maneira como ele tenta cuidar das pessoas. Isso é assim, impressionante. Inclusive tem uma cena no final do 8º episódio, quase no finalzinho dele,
que ele vai se despedir da Melanie, que é uma pessoa com quem ele criou um laço afetivo bastante importante, e que ele não pode contar para ela sobre essa origem dele, mas ele vai segurar na mão dela e de alguma maneira ele vai conseguir transmitir essa história dele por essa via, né? E eu acho que é exatamente isso que ele faz, assim, pelo menos eu senti isso assistindo a série, né? Essa conexão que ele vai criando com o espectador, como se ele segurasse realmente na mão e fosse mostrando, né, aos poucos quem ele é, conversando com a gente, né? Então ele consegue criar essa relação de confiabilidade, de contar pra gente quem ele é aos poucos e a gente aceitar isso também. E aí que a gente consegue também entender melhor qual que é a missão desse grupo, né, que veio de outro planeta para a Terra e que tem a ver com observar a vida dos humanos e tentar aprender com isso para não repetir os mesmos erros nossos. E o que cada um escolhe observar tem a ver com a própria história. E eu acho que isso vai colocando ali um limite tênue entre o bem e o mal. Né? Assim, o que eles podem aprender, observar, mas também o que eles podem descobrir neles mesmos, que tem algo também de humano, assim, né? De sentir raiva, de sentir desejo, de sentir medo, enfim, todos esses desejos e anseios e sentimentos que vão estar presentes nos personagens, principalmente no Suga, e que dizem algo disso, assim, né, desse ser humano, né, de como uma experiência na Terra pode afetar até aqueles que vêm de muito longe. E eu acho que a série também lança esse paradoxo, né, uma vez que você observa muito, você também acaba participando disso, para bem ou para mal. Ou para os dois, né? Nessa mistura aí simbiótica entre naturezas distintas, né, das relações. E para terminar, uma coisa que eu não poderia deixar de elogiar e destacar é a direção primorosa do Fernando Meirelles em 5 dos 8 episódios da série, que cria ângulos sinuosos fazendo uma simbiose instigante entre o John Suga e essa Los Angeles movida a cinema, enigmas e contradições. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até o próximo vídeo.